a recomendação para o reforço de meios materiais e humanos das forças policiais do município de Lolé, com vista ao reforço da segurança apresentado pelo Grupo Municipal do Chega. Tem a palavra a senhora deputada Sandra Ribeiro. Obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser rápida. O tema segurança é um tema que vincula todas as bancadas com assento nesta Assembleia Municipal. E é com grande preocupação que o Partido Chega vê que Lolé volta ao radar dos órgãos da comunicação social por questões de segurança e pelos piores motivos. O Partido Chega não fica indiferente e a população do concelho de Lolé está assustada, os comerciantes amedrontados e sentimos profundamente chocados com alguns incidentes ocorridos recentemente, como foi o caso ocorrido a 13 de fevereiro, na zona da Marina de Vila Moura, em que um grupo de encapuçados atacaram e incendiaram um bar em plena luz do dia. Estamos perante um ato de alta criminalidade. Passados 3 dias, em Quarteira, à meia da tarde, um homem foi morto à facada em plena via pública, cujos homicidas foram identificados graças às câmaras de vigilância de uma loja da avenida, pois as mesmas não existem na via pública. No passado dia 6 deste mês foi detido em Vila Moura um dos homens mais procurados no Reino Unido. E nas últimas semanas a população de Quarteira e Vila Moura desabafa nas redes sociais que zonas como o Calçadão de Quarteira e a Marina são um palco de oferta e venda de estupefacientes aos estrangeiros e jovens que por ali passam. De uma forma descarada e a céu aberto, tendo esta semana sido detidos 8 homens suspeitos pela GNR em Vila Moura, tendo as autoridades conhecimento desta situação, mas queixando-se da falta de meios, particularmente humanos. Após reunião com altas patentes da GNR deste concelho, percebemos a necessidade de cerca de 60 efetivos que neste momento estão em falta e só no quartel de Quarteira há 32 camas disponíveis. Não podemos de todo permitir que tais situações continuem a ocorrer na nossa região, não só pela nossa segurança, muito menos ser um cartaz que afugenta o turismo, pois quem traz a riqueza através do turismo para o Algarve tenderá a procurar destinos mais seguros. Estamos certos que em 2022 a percentagem da criminalidade irá subir, fruto das medidas implementadas pela Covid-19, tais como o confinamento e o aumento do número de furtos e roubos causados pela crise social, entre outros. É da responsabilidade de todos, do Governo local e todas as bancadas, resolverem mitigar o problema e para o Partido Chega a segurança é uma das suas bandeiras, que localmente terá propostas concretas e objetivas que contribuam para a prevenção e redução da situação como as acima apresentadas. A matéria de competência e de segurança, esta é da tutela do Ministério da Administração Interna e da Defesa, visto que em Lolé temos como forças policiais a GNR e a Polícia Municipal, cujas competências se encontram definidas nas leis orgânicas. No entanto, o município não se pode exonerar daquilo que se encontra definido no Regulamento do Conselho Municipal de Segurança e, como tal, deverá exercer pressão junto do Ministério da Administração Interna no sentido de exigir mais e melhores meios para as forças policiais do Conselho pelos motivos já expostos. Em resumo, e pelos motivos supraexplanados, vem o Partido Chega a recomendar que o Executivo pressione o Ministério da Administração Interna para a disponibilização de mais e melhores meios materiais e humanos para as forças policiais do município, que reforce o número de efetivos da Polícia Municipal que nos seus estatutos tem como competência assegurar a vigilância, por exemplo, à porta das escolas e não somente a controlar o pagamento dos paquintos e emitir as respectivas coimas como se vê diariamente, que a presente recomendação seja aprovada por todos os partidos com assento na presente Assembleia, porquanto não estão em causa ideologias políticas, mas sim problemas reais das pessoas que foram diretamente reportadas aos partidos durante o período da campanha eleitoral e com os quais se comprometeram em resolver. A ser aprovada, a presente moção deve ser remetida à Presidente da Câmara Municipal e respectivos vereadores, Presidente das Assembleias de Freguesia do Concelho, Assembleias de Freguesia do Concelho e ao Ministério da Administração Interna. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, antes de passar a palavra às bancadas, e como sabem, a minha vida foi grande parte dela passada no âmbito do desempenho de missões na área da segurança, e nomeadamente do Conselho. As questões da segurança são questões muito melindrosas, que têm que ser vistas com muito rigor e com muita ponderação, e eu falei com o Comandante Territorial de Faro para perceber também qual era o sentir da Força Policial, que no caso de Lolé é única, e ele disponibilizou-se para ir vir a esta Assembleia apresentar perante os seus deputados o ponto de situação da segurança, não só no Conselho, mas em termos gerais do Algarve, no enquadramento genérico. Portanto, ele disponibilizou-se, levarei este assunto à Comissão Permanente para a próxima Assembleia Ordinária de junho, que terá que ser depois marcada, mas desde já deixar aqui a declaração da Guarda Nacional Republicana através do seu comando distrital,
de vir à Assembleia a prestar todos os esclarecimentos que os seus deputados considerem convenientes sobre esta matéria. E, sendo isso, passo a palavra às bancadas. Senhora Deputada Maria Esteves, do Partido Socialista, tem a palavra. Boa noite a todos. Na pessoa do Sr. Presidente... Mais próximo, por favor. Na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, cumprimento todos os presentes e quem possa estar a ouvir-nos ou a ver-nos fora desta sala. Considerando aquilo que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal acaba de expor, e considerando também que penso que não existe ainda Polícia Municipal, o Partido Socialista, neste momento e neste contexto, terá que votar contra esta moção. Completamente de acordo em relação às preocupações com a segurança, mas com a necessidade de explicitação do que aqui está. Muito obrigado, Sra. Deputada. João Carlos Santos, Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta moção apresentada pelo Partido Chega, nós entendemos que houve aqui, e não de certa forma criticando o teor da mesma, mas acho que houve aqui um elemento que pode dar aqui outra solução para esta matéria. As questões de segurança são questões muito sensíveis, como o Sr. Presidente acabou de dizer, e realmente esta sugestão que o Sr. Presidente acabou de colocar aqui à Assembleia e que tem a disponibilidade de levar à Comissão Permanente de Líderes, parece-me que seria uma situação mais, consensual e pediria, de certa forma, ao Partido Chega que ponderasse em retirar a moção, pudéssemos fazer este trabalho a nível da Comissão Permanente e depois trazer à Assembleia algo, nomeadamente com o Sr. Comandante Distrital, Regional da GNR, para nos dar as informações necessárias para nos elucidar face a esta questão da segurança. Com licença. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Martins, do Partido Socialista, tem a palavra. Mais uma vez cumprimento todos, quem está em casa a assistir. Realmente as questões da segurança são questões sensíveis e devem ser tratadas com responsabilidade. Eu relembro que Portugal, no último relatório sobre segurança mundial, foi classificado como o 4º país do mundo mais seguro. À nossa frente, se não me engano, temos a Nova Zelândia, a Islândia e, não quero errar, a Dinamarca. Portanto, seria simpático confrontarmos esta classificação, estes números, com aquilo que o Sr. Comandante da GNR nos virá a dizer e não tomar decisões precipitadas com base em 2 casos infelizes, que infelizmente acontecem um pouco por todo o mundo, e, portanto, também seria bom, se calhar, adiar esta moção e tomarmos decisões mais tarde. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Farrajota, do CDS. Obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho uma certa dificuldade em em perceber como é que tudo o que seja a favor de manter a lei, por vezes a lei está fora da lei. É claro que não está, mas percebem o que eu quero dizer. Quando eu vejo um polícia ser castigado e a ter que pagar uma indemnização muito alta a um fora da lei que não obedeceu à ordem de paragem, foi atingido a tiro e matou um filho. Para mim, o polícia estava a cumprir a lei e foi castigado, e aquela pessoa ri-se que ainda recebeu dinheiro, e foi uma quantia ainda elevada. Eu tenho muita dificuldade em perceber porque é que a nossa legislação castiga os agentes da lei. Passou-se em Évora, também, uma perseguição, um ladrão apanhado em flagrante delito, e o polícia é castigado porque o matou. Queria acertar nas pernas, mas ia a correr, a pistola possivelmente levantou um bocadinho, e basta 1 milímetro para subir metros a uma distância
que não deva ser muito exagerada, mas pronto, infelizmente matou. Creio não ser essa a intenção do polícia. E depois vejo um polícia, um brutamontes, a bater com um cacetete no pai em frente de um filho menor. E o que é que lhe aconteceu? Praticamente nada. Praticamente nada. Eu revelei-lhe assim, e agora revelo aqui em público, que se havia, como sabem, eu vivi no Canadá durante 12 anos. E se há organização que eu passei a testar foi a Polícia Canadiana, quer a provincial, quer a federal. A forma de agir é de tal maneira brutal e estão de tal maneira acima da lei que lhes é permitido tudo. Podia relatar aqui casos, como acabei de fazer, dos polícias portugueses. Mas nós estamos em Portugal, portanto vou-me cingir a isto. Eu sou a favor da lei. Agora, tenho muita dificuldade em perceber o castigo aos nossos polícias. É muito difícil. Não vejo polícias na rua, como via lá, naquele país. Qualquer hora, durante as 24 horas do dia, há patrulhas constantes, são visíveis. A visibilidade da polícia desincentiva os atos criminosos. A presença, que lá está. Eu julgo que até na preparação da própria polícia é deficiente, por aquilo que me é dado a ver. Eu relatei-lhe um caso muito pessoal, até lhe telefonei, que tinha a acontecer. Um polícia que me autua, quanto a mim, indevidamente, põe a mão em cima do carro enquanto ele passava a multa. Se eu tiro a mão de cima do meu carro, eu acho que chegamos ao limite. E qualquer dia a população, hoje isso já acontece, a população também começa a gostar menos da polícia. E quando isto acontece, e quando se vê determinados setores da nossa sociedade terem privilégios que o comum dos mortais não tem, aqui em Portugal, portugueses, refiro-me a reformas, a pessoas que nunca contribuíram para a sociedade, reformas altíssimas, enquanto uma pessoa trabalhou 40 anos, e alguns, não são todos, felizmente, têm uma reforma de 300, 400, 500 euros. Nós temos que apelar à justiça. O que nós queremos é justiça. E enquanto a justiça não funcionar, é muito difícil endireitar este país. Será muito difícil. Tenho dito. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados pretende usar a palavra? Levantaram ao mesmo tempo. Sr. Deputado Carlos Martins, do Bloco de Esquerda, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Para contrair essa tendência machista. Não discordamos nos objetivos e da exigência de mais meios, mas temos que gerir essa situação com cuidado. Acompanhamos a proposta do Sr. Presidente e os proponentes deveriam retirar a sua proposta. De facto, nos últimos dias, Lolé tem sido notícia na comunicação social devido a uma vaga de criminalidade que nos leva a ponderar sobre a sua verdadeira causa e na incapacidade de resposta por parte das forças de segurança, devido à escassez de efetivos e meios para o combate ao crime organizado e pequena delinquência, nomeadamente na zona litoral e de maior influência turística. A crise social derivada, por um lado, da crise sanitária prolongada da pandemia, acrescida agora da crise económica e da inflação provocada por esta guerra na Ucrânia, conduz naturalmente ao aumento da criminalidade. Compreendemos que a população esteja preocupada e chocada, mas lançar o pânico não será o mais adequado. Parece exagerado o escrito no texto e generalizar que a população do concelho está assustada, os comerciantes amedrontados e profundamente chocados é um exagero que devemos evitar. Apesar desta realidade, convencidos de ser temporária e transitória, temos a perfeita noção de que vivemos num município seguro. E essa garantia tem sido transmitida pelas forças de segurança, nomeadamente a GNR, não dispensando a exigência por parte da Câmara ao Ministério da Administração Interna do reforço de meios e agentes para cobrir as faltas existentes. Por uma questão de credibilidade, não podemos votar a favor desta moção. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Poeta, do PAN, tem a palavra.
Eu já não tenho tempo, posso... Pois, efetivamente, não tinha reparado. Se algum dos partidos lhe der tempo, terá naturalmente a palavra. Assim, Partido Socialista, 1 minuto. Não, já os gastei há bocado, já estou em É déficit. negativos. Eu hoje estou muito foda. Senhora Deputada, tem 1 minuto concedido pelo Partido Socialista. Aguarde só um bocadinho para acertarmos os tempos. Obrigado. Tem a palavra, Senhor Deputado. Entretanto, a segunda parte da minha intervenção depois tem uma questão que eu não sei se posso depois fazer, mas eu já passo a explicar. Falar de segurança, ou eu sinto que falar de segurança é necessário ter alguns conhecimentos de base que eu confesso que não me sinto confortável para discutir já. Portanto, da mesma maneira que as outras bancadas já sugeriram, eu também sugeria que a moção fosse adiada para poder depois ser escrita com a questão dos esclarecimentos. Também fiquei a achar, quando li e agora quando ouvi, que quem está em casa pode achar que Quarteira está a viver um momento de faroeste. E eu não sei se posso fazer isso, mas eu gostava de ouvir o Presidente da Junta de Quarteira, se pudesse ser... Porque assim, a ideia que eu estou é que, por exemplo, quem está em casa a assistir a esta sessão vai se calhar achar... ou vai ficar com uma perspectiva um bocado negra de Quarteira. É mesmo, nós sabemos que há crime lá em todo lado. Senhora Deputada, o seu tempo chegou ao fim. Já percebeu? Né? Sim, obrigada. Muito obrigado. Senhor Deputado João Ferreira, do Partido Social, tem a palavra. Boa noite a todos. Eu queria só reforçar que, de facto, acolher essa iniciativa de trazer o Comando Distrital para falar sobre este problema, pelo que se viu aqui de todas as bancadas, seremos esclarecidos e espero que se possa também fazer perguntas, não é? Até para a gente poder perceber mais sobre a matéria. Até porque hoje vem a calhar num dia que o Governo espera arrecadar no próximo ano quase 129 milhões de euros com multas de trânsito, um aumento de 38,4%. Como já foi dito aqui, não se percebe que se vai fazendo leis, mas para a criminalidade o polícia é punido. Isto é o resultado, é o sumo que sai, é essa a imagem que está. É óbvio que as altas patentes das forças policiais poderão explicar que a gente estamos a ver mal e, portanto, convém perceber isso. Mas eu penso que a lei está a proteger, digamos, desculpa a expressão, a bandidagem e não os polícias. E, portanto, eles não vão estragar a vida deles, como já foi dado aqui alguns casos. No entanto, a parte política tenta usar como isto fosse uma espécie de arrecadação. Como é que se prevê um aumento? Quer dizer, receita. Vamos incentivar as pessoas a não cumprir para fazer uma receita. Portanto, isto é uma matéria engraçada porque por acaso saiu hoje e, portanto, é de louvar essa iniciativa de vir aqui explicar e reforçamos mais uma vez que era bom que essa moção fosse retirada porque assim poderia ser mais bem fundamentada após a explanação disso. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Ribeiro, do Chega. Muito obrigado. Eu gostaria de tirar aqui uma dúvida. A Sra. Deputada do PS disse que Lolé não tem polícia municipal. Eu gostaria que me confirmassem isto, por favor. Eu penso que não é necessário dar a palavra ao Executivo, estamos no período antes da ordem do dia. A Lolé não tem polícia municipal, a polícia municipal está em fase de concurso. As pessoas que se vêem normalmente são da fiscalização, mas não polícias municipais. Presidente, Sr. Presidente, se calhar é melhor passar a palavra ao Sr. Presidente. Não, eu peço desculpa, é que ainda na quarta-feira, esta quarta-feira, eu estive em Quarteira, portanto era dia de feira, e eu vi, e não são fantasmas, portanto, eu vi várias pessoas com a farda da Polícia Municipal a controlar. Pronto, então... A palavra ao Sr. Presidente. Se algum dos seus deputados se opõe... Algum dos senhores deputados se opõe que eu dê a palavra ao Sr. Presidente da Câmara? Tem a palavra, Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu tenho uma informação relevante, mas se me autorizarem, se os seus deputados me autorizarem, porque não é... Não, mas deixe-me concluir, por favor. Essa informação eu dá-la-ei depois da votação, ou, enfim, aquilo que for decidido pela Assembleia.
Agora, relativamente à Polícia Municipal, eu passo aqui ao Sr. Vereador Teo Pelouro, que vai fazer alguns esclarecimentos que eu penso que são de toda a utilidade para a Assembleia Municipal. Eu, antes de passar a palavra ao Sr. Vereador, pergunto se algum dos senhores deputados se opõe a que se passe a palavra ao Sr. Vereador Carlos do Carmo. Tem a palavra, Sr. Vereador. Muito obrigado. Rapidamente, cumprimento o Sr. Presidente e todos os presentes na sua pessoa, os funcionários da Assembleia Municipal e a quem nos está a ver lá em casa. Provavelmente o que a senhora deputada visualizou ou eram elementos da empresa LC Global que fazem a fiscalização do estacionamento e que tem uma farda que pode subentender que seja da Polícia Municipal, mas são funcionários da LC Global com a função de fiscalizar as áreas de estacionamento de duração limitada. Temos no município vigilantes de proteção do património que também estão fardados e que normalmente estão à entrada dos edifícios ou até fazem vigilância em eventos. Portanto, isso é o que a Câmara Municipal tem. Não tem polícia municipal. Neste momento estamos a trabalhar para a sua concretização. Sim, estamos. Portanto, eu acho que esta... já agora, referir que ela foi criada e aprovada superiormente pelo Conselho de Ministros em 2001. Curiosamente era Presidente de Câmara o atual Presidente Vítor Aleixo e nós estamos a trabalhar para efetivar a sua implementação. Portanto, essa informação é relevante e fica aqui e muito em breve viremos a casa falar sobre esse assunto. Muito obrigado, Sr. Vereador. Senhora Deputada Sandra Ribeiro, do Partido Chega, tem a palavra. Muito obrigado pelo esclarecimento. Então, a resolução do Conselho de Ministros portanto, número 60 de 2002, portanto, estamos a falar de 23 de março de 2002, não chegou a ser concretizada até hoje. Portanto, estamos desde 2002 até 2022 para criar um grupo de polícia municipal em Lolé. E pode-se saber qual o motivo desta demora? Desde 2002 até 2020, 22 anos para ter polícia municipal. Agradeço o esclarecimento, por favor. No período antes da ordem do dia, a título excepcional, eu dei a palavra ao Sr. Presidente e ao Sr. Vereador para prestar esclarecimentos à Assembleia. Para continuar a dar a palavra, cada vez que essa questão que se puser, eu porei à consideração da Assembleia se alguém se opõe. A questão em concreto é, Sra. Deputada? O que é que justifica estarmos há 22 anos... Perdão, há 20 anos, desde 2002 até 2022, para ser criada uma polícia municipal no Conselho de Lolé? Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem a palavra. Eu pus à consideração dos seus deputados, se algum deputado... Para mim basta que um deputado se oponha. É assim, este assunto pode ser discutido também mais à frente, no período antes da ordem do dia, mas na formulação de perguntas orais pelos deputados municipais. Portanto, neste momento estamos numa fase de proposta de uma recomendação. Portanto, não é usual o Executivo usar da palavra nesta fase das moções. Já vários grupos municipais propuseram que a vossa recomendação fosse retirada para análise posterior, nomeadamente após o Comandante da GNR vir prestar os seus esclarecimentos sobre questões de segurança. As questões que têm relacionadas com a segurança podem ser feitas mais à frente, quando entrarmos na última linha do período antes da ordem do dia, que é formulação de perguntas orais pelos deputados municipais com respostas orais pela Câmara Municipal. Nesta altura da moção e das propostas, não me parece adequado continuarmos no esclarecimento. Portanto, continuamos então na recomendação apresentada pelo Partido Chega relativamente ao reforço de meios materiais e humanos das forças policiais do município com vista ao reforço da segurança. A palavra está dos seus deputados, Sra. Deputada Maria João Carapeto, do Partido Socialista. Cumprimento a Assembleia na pessoa do Sr. Presidente. Agradeço mais próximo do microfone, Sra. Deputada. Muito obrigado. Cumprimento a Assembleia na pessoa do Sr. Presidente, o Executivo, Srs. Deputados, público, pessoas lá em casa. Eu penso que estamos a confundir três coisas essenciais
que eu não posso deixar passar, até porque atenta à minha profissão, como sou advogada, portanto não poderia deixar de passar esta lacuna. Estamos a falar aqui de 3 coisas completamente diferentes. Uma delas é a lei, outra delas é a segurança e outra delas é a justiça. Isto não é tudo a mesma coisa, são coisas diferentes. As leis normalmente são feitas por quem não percebe nada da vida real e que não tem prática e não sabe o que é que se passa na vida real. A segurança é praticada pela autoridade judiciária, os órgãos de polícia criminal. E os tribunais são eles quem fazem a justiça, que aplicam as leis através dos órgãos de polícia criminal. Portanto, eu penso que se estão a confundir as coisas e que a sugestão do Sr. Presidente, que é bastante interessante e seria de todo agradável para todos nós e para a nossa informação, assistirmos então às explicações do Comandante Distrital da GNR. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Gomes, da CDU. Obrigada, Sr. Presidente. Realmente a segurança é um assunto que nos preocupa a todos. No entanto, eu partilho da opinião de todas as bancadas, penso que sim, que seja retirada esta moção e que se aguardem os esclarecimentos que já foram propostos pelo Comandante Distrital da GNR e mais uma vez que foi agora efetivamente esclarecida que a moção em si tem erros, até porque fomos esclarecidos agora acerca da Polícia Municipal, acho que seria bom para esta Assembleia apresentar a moção mais cuidada, menos exagerada que realmente foi falado e também me parece, não estamos todos com medo, sim, há crime e vai continuar a haver, infelizmente, temos que tomar medidas, mas não estamos todos com medo, não estamos todos no faroeste. Por isso, a ir à frente, iremos votar contra, no entanto, apelo que aceitem as sugestões. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Trindade, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, eu ia só intervir no âmbito da questão que estava a ser feita, da confusão que estava a haver com as fardas, da fiscalização e da Polícia Municipal na Câmara da Lei. Só para referir que a farda que é usada pela Polícia Municipal noutros municípios existentes no país, nomeadamente em Vila Nova de Gaia e em Cascais, a farda é muito idêntica ao que os serviços de fiscalização da Câmara Municipal da Lei utilizam. Isto porquê? Porque não são fardas que podem ser requisitadas e utilizadas, não são exclusivas de uma entidade. Era só isto que eu queria dizer. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Mendes, do Partido Social Democrata. Boa noite novamente. Apenas aqui uma situação que está a escapar, que foi a sugestão da deputada Ana Poeta, que pediu a palavra ao Sr. Presidente Telmo Aleixo para esclarecer... Peço desculpa. É um misto, acaba por ser um misto. Peço desculpa. Mas para esclarecer esta situação, uma vez que é elencada várias situações aqui em Quarteira, e eu sou uma cidadã de Quarteira e não sinto isto, definitivamente há aqui uma situação que aconteceu num bar que alegadamente foi um ajuste de contas e está a ser discutida em instância própria, e acho que é importante o Presidente Telmo Pinto clarificar a situação em Quarteira relativamente à segurança. Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Sandra Ribeiro. Sra. Deputada Sandra Ribeiro, do Partido Obrigada. Chega, tem a palavra. Aproveitando a questão que a deputada do PSD colocou ao Presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, posso aproveitar também para perguntar se também foi um ajuste de contas, quando ainda nem há 3 anos 2 indivíduos entraram numa orivesaria em Quarteira com uma metralhadora e, aliás, a minha colega de bancada estava lá ao lado, portanto, se isso também é um ajuste de contas. E se o rapaz que foi morto à facada em plena luz do dia, se também é um ajuste de contas, ou seja, se qualquer situação, qualquer crime que acontece, é um ajuste de contas. Mas seja ou não seja, é crime. E é isto que nós temos que combater, porque é a nossa segurança e a segurança do nosso concelho. Portanto, eu deixo ficar a questão se também é um ajuste de contas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu lembro ao Partido Chega que ainda tem 2 moções para apresentar e o tempo ruge. Sr. Deputado Telmo Pinto, penso que pediu a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado Telmo Pinto. Sr. Presidente, ao Executivo, aos deputados, ao público aqui presente e lá em casa também. Em primeiro lugar, eu não sou comandante da polícia. Sinto essa vontade de termos mais segurança e isso é sempre de enaltecer, mas vou-me informando e vou estando a par. Eu não me lembro disso com uma metralhadora, lembro-me sim com uma arma branca ou com uma pistola em quarteira, mas isso é uma coisa muito vulgar. É importante uma coisa, a nossa vontade de querer mais não significa que coloquemos aqui o nosso Conselho como se fôssemos um destino inseguro. Pelo contrário, nós não somos diferentes do Algarve, o Algarve é conhecido pela sua segurança, o Conselho de Lolé, sendo o concelho mais procurado do Algarve, também tem a mesma situação e, como tal, nós não podemos misturar, e acho que foi o deputado Carlos Martins que o disse, e é verdade, a nossa vontade de querer mais e a necessidade de mais não significa que nós não tenhamos cuidado como reivindicamos. Mas o que quero dizer é assim, considero que são situações pontuais, considero que são situações de alarme e que nos têm que tocar a campainha, e por isso mesmo a Câmara, e é uma das coisas que sempre defendi, partiu para a Polícia Municipal, nem que seja para substituir a própria GNR noutras ações que depois ficam fora desse âmbito, mas o que quero dizer é que aquilo que tem acontecido, ainda há pouco tempo tive com o comandante da GNR lá em Quarteira, que reunimos algumas vezes, e acabei por falar com o Presidente da Assembleia Municipal posteriormente, quando falámos dos cursos que têm que surgir da GNR e do maior número de efetivo que necessitamos aqui no nosso Conselho, como precisamos do Algarve e noutros sítios. Considero que devemos estar atentos, devemos tomar as nossas iniciativas, e a Câmara, tomando a iniciativa da Polícia Municipal, dá passos importantes para isso, mas é preciso termos cuidado como reivindicamos isto e como, no fundo, comunicamos aquilo que acontece em Quarteira, acontece em Lolé e que se calhar acontece com muito mais frequência noutras zonas do país, e o facto de querermos mais e melhor não significa que não possamos projetar isto de uma maneira negativa e que nos possa ser prejudicial. É verdade, aconteceram essas situações que eu considero pontuais, não posso dizer que não aconteceram, que é verdade, mas relativamente, e não estou a olhar para elas em termos absolutos, que era completamente diferente se eu olhasse para elas em termos absolutos, relativamente ao que acontece noutros sítios, não é ao nível do que acontece noutras zonas do país e noutros países. Portanto, temos de ter cuidado, reivindicar da melhor maneira o que temos que o fazer, mas não tornar isto uma situação de alarme. Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço desculpa, Sr. Presidente. Deixe-me só dizer o seguinte, houve uma questão que eu reparei na moção, na proposta do Chega, relativamente a esta, que difere das outras, não é posto nos destinatários o dar conhecimento à comunicação social, e das duas uma, isso foi um lápis, esqueceram-se de pôr, ou então é deliberado para que estas questões não sejam objeto de especulação na praça pública. De qualquer maneira, vou-lhe passar a palavra. Recordo que, no fundo, há apelos de todas as bancadas para que este assunto seja analisado a posteriori e que não esteja a decisão está nas vossas mãos. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Castro. Boa noite, Sr. Presidente, e obrigada. E aproveito para cumprimentar todos na pessoa do Sr. Presidente. Eu quero só esclarecer que a nossa intenção não foi de todo alarmar. Nós queremos, sim, é que o Algarve, especificamente o município de Lolé, continue a ser o paraíso que sempre foi. Porque, de facto, o Algarve é uma zona, em termos de criminalidade, que nós podemos erguer as mãos, não é? Relativamente a muitos outros sítios, nomeadamente Lolé, Quarteira, que eu frequento aquela zona toda, mas começam a acontecer alguns episódios que nos chamam a atenção. E antes que isto escale e deixe de ser o paraíso que até agora sempre foi conhecido por ser, em que nós conseguimos deixar as portas abertas, em que não há qualquer problema deixar o carro com as portas sem ser trancadas, para que as coisas não escalem, nós quisemos chamar a atenção para isso. E devo referir que não é só em Quarteira e Lolé. Na Marina de Vila Moura, que é uma das marinas mais conceituadas, a nível europeu é uma das mais conceituadas mesmo, começam-se a passar alguns episódios que é importante que a Câmara e todos nós tenhamos conhecimento para podermos fazer mais e melhor, nomeadamente tráfico de droga,
que não vale a pena fechar os olhos, não vale a pena olhar para o lado e assobiar. As situações estão lá e têm que ser tratadas atempadamente, antes que elas escalem. Foi só nesse sentido que nós quisemos fazer esta recomendação, porque, volto a referir, nós temos perfeita noção que vivemos num paraíso, a todos os níveis, e mesmo Quarteira, Lolé, em termos de segurança, é excelente, mas já começa a haver alguns episódios que não deveriam existir. Se houvesse 0 episódios em vez de 1, ou 2 ou 3, seria muito melhor, correto? Então, é essa chamada de atenção que nós queremos fazer e, por isso, o reforço de mais meios para que as coisas possam realmente ter um cuidado e uma atenção muito maior. Obrigado, Sra. Deputada. Esgotou o seu tempo. Sr. Deputado João Carlos Santos, Partido Social Democrata, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Dizer realmente que esta questão da Polícia Municipal, por volta de novembro de 2020, e se não estou em erro, também após os confinamentos, a Quarteira passou por uma fase em que haviam pequenos delitos a ocorrer com alguma frequência e inclusive até uma pequena onda de vandalismo, de queima de depósitos de lixo, de reciclagem. E realmente nós, na altura, propomos que a Câmara, uma vez que se encontrava instituída a Polícia Municipal, pudesse levar a cabo a sua implementação. E a nós, apraz-nos daquilo que foi dito agora pelo Executivo, que realmente esse processo encontra-se numa fase bastante avançada e pronto, ficamos satisfeitos com isso. Mas voltar também aqui a dizer que e seria importante, mas quem somos nós, de solicitar ao Partido Chega que ponderasse em retirar a moção, ouvir o Sr. Comandante Distrital da GNR e depois, possivelmente, trazer novamente uma moção com mais capacidade, de forma mais, digamos, com conteúdo mais aprazível, de que seja conciliador e que não seja, pronto, aqui um repertório de situações que aconteceram em contextos diferentes e que quase dão a entender que em Quarteira é uma zona de guerra. Não, acho que seria importante que pudessem fazer esse exercício. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já não tem tempo. Eu agradeço que a intervenção seja apenas para dizer se retiram ou não retiram a moção. Nós vamos retirar a moção, portanto concordamos com as bancadas, vamos retirar a moção, vamos aguardar então pela vinda do comandante da GNR de Faro a esta Assembleia. De qualquer das maneiras, eu queria deixar aqui claro Senhora Deputada, eu peço desculpa. É muito rápido. Se nós trouxemos esta moção e trouxemos-la depois de reuniões com as autoridades, trouxemos esta moção porque consideramos que realmente ela é de extrema importância e não estamos no Faroeste, mas desde fevereiro até agora são dezenas de casos que nós temos tido. Obrigado. O tempo terminou.